Olá, e bem-vindos às Notas do Internute, um resumo da pesquisa do mês. E esse mês a gente está falando em duas maneiras distintas de se fazer as coisas. E a minha pergunta, feito é melhor do que perfeito, é claro, que está falando sobre ir lá e fazer alguma coisa. Independente de que resultado vai ter, independente de se vai dar certo ou não. Quer fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, vai lá e faz. É o bom e velho, vai lá e faz, mas eu vou tentar olhar para essa ideia de um ângulo um pouco diferente do que esse clichê do vai lá e faz. É a ideia de fazer as coisas meio que correndo, meio que na pressa, meio que do jeito que dá, e que isso tudo seria muito melhor do que simplesmente não fazer nada. E aí eu não tô dizendo isso como uma opinião e muito menos como um fato, eu tô dizendo isso como uma ideia, né? A ideia que eu tô olhando nesse debate. Já vou dizer aqui de bate-pronto que eu me identifico bastante com essa ideia e com essa filosofia de vida, vamos chamar assim, mas eu não tô aqui dizendo que é melhor ou pior, isso a gente vai falar bastante no debate. Mas uma coisa que eu já posso puxar de lado positivo aqui é que, poxa, fazer tudo correndo é meio que uma receita pra terminar tudo mais rápido, é uma receita pra fazer mais coisas, é uma receita pra abrir mais portas. E eu também acho importante ressaltar quando a gente fala disso que a maioria das coisas, e quando eu falo coisas pode ser, cara, tudo, pode ser um problema, pode ser um projeto pequeno, pode ser uma mudança grande, a gente teve um episódio recente aí sobre como mudar tudo. Todas essas coisas, ou a maioria delas, normalmente tem menos importância do que a gente tende a dar. A gente gosta de dar mais importância para as coisas do que elas merecem, e faz todo sentido que a gente dê, porque aquela coisa é o que a gente tá vivendo naquele momento, é só o que a gente tá vendo naquele momento, é aquela ideia de que os nossos problemas são maiores do que os dos outros, e eles realmente são do nosso ângulo, porque a gente tá dentro deles, então faz sentido que a gente dê mais importância meio que pra tudo, assim, mas é bom lembrar também que, normalmente, por causa disso, as coisas têm menos importância do que a gente tende a dar, então de repente eu não preciso colocar uma hora, eu não preciso colocar o meu coração e o meu 100% em algo que eu posso matar em 15 minutos e nunca mais olhar pra trás. Ou talvez precise, né? E isso é uma coisa que eu quero trazer pra discussão com o Peter, talvez precise. É claro que às vezes precisa. Poxa, é lógico que às vezes a gente tem que dar o nosso melhor e dar o nosso 100%. Mas quando, né? O que é esse às vezes, assim? Me parece que não é sempre, mas também não é nunca. E aí, eu acho que é nessa linha aí que a gente vai tentar andar, assim. Uma coisa que eu gosto muito desse feito é melhor que perfeito é que, cara, faz na hora, tirou do caminho, resolve, entendeu? Quando tu não faz alguma coisa que precisa ser feita ou que tu quer fazer, a alternativa é deixar ela ocupando. E aí pode ser ocupando o espaço físico, de repente, pode ser ocupando espaço na tua caixa de entrada, que é um e-mail que você tá se enrolando pra responder. Pode ser ocupando espaço na mente, né? Então, eu quero muito aprender um negócio, mas eu não vou fazer agora, e o troço fica ali por anos. Ou ela cai no esquecimento. Então, nenhuma dessas alternativas me parece muito boa, assim. Ah, Bruno, mas é a alternativa de dar o 100% e fazer o melhor. Claro, beleza. Mas às vezes não dá, às vezes a gente não tem energia, às vezes a gente não tem o tempo, às vezes a gente simplesmente não quer. E aí a gente se convence que, bom, porque eu não posso dar o 100%, então eu nem vou fazer. Que eu acho que é o ângulo que o Peter vai trazer aí depois na parte dele e que eu tô bem interessado em trazer pro debate também. Mas olhando pra dentro, assim, e pra alguns exemplos de projetos e coisas que eu já fiz, eu cheguei meio que numa conclusão de que... Uma conclusão que vai parecer óbvia à primeira vista, mas veja bem. A conclusão que parece óbvia é a seguinte: fazer perfeito, fazer bem é o melhor. Fazer de qualquer jeito, do jeito que dá, é o segundo melhor. E não fazer é o terceiro melhor, que no caso seria o pior dessa lista, né? Parece meio óbvio, só que aí eu dei um passo pra trás dessa discussão toda e me perguntei, melhor pra quê? Melhor pra quem? Do que a gente tá falando aqui? Qual que é o objetivo, entendeu? De repente não fazer um negócio acabou sendo muito melhor do que fazer com vontade, ou de repente fazer de qualquer jeito foi melhor do que ter feito perfeito. Porque pra saber o que é melhor, entre aspas, se é fazer tudo correndo ou se é fazer tudo perfeito, mesmo que vá render menos, a gente tem que entender o que é esse melhor, assim. Talvez seja só uma questão de gosto, sabe? Talvez seja uma questão de perfil. Eu tenho consciência de que eu prefiro fazer tudo rápido. E eu gosto de olhar pra trás e ver o que foi feito, ao invés de ficar olhando pro que eu tô fazendo. E às vezes eu deliberadamente tiro o pé do acelerador e vivo no momento, digamos assim. A gente falou bastante sobre isso naquele episódio dos Sentidos da Vida, né? Eu definitivamente não sou uma pessoa hedonista, mas eu sei me colocar nesse humor. E eu acho que um ponto importante dessa discussão aqui é entender se isso é um problema ou se é só quem eu sou, se é só o meu jeito, sabe? Porque tem essa ideia, né, de qual dos dois que é o melhor? Será que fazer tudo correndo não é ruim? Porque normalmente quando vem uma pergunta a gente vai pra resposta, né? Mas às vezes é legal também ir pra pergunta da pergunta. A pergunta que originou, a pergunta que tem por trás dessa discussão que a gente tá fazendo. Então isso definitivamente é uma coisa que eu quero falar, assim.
E quero trazer mais pontos dentro da discussão mesmo, eu não quero só dar espaço pra trás e ficar lá fora até o final da conversa. Alguns pontos dentro da discussão que eu pretendo trazer é aquela ideia de que seu objetivo é arrumar o escritório, arruma o escritório. Eu fui arrumar meu escritório semana passada e comecei pela gaveta da sala da impressora. A sala da impressora nem faz parte do meu escritório, a sala da impressora é uma sala comum que todo mundo usa, então por que eu comecei lá, se o meu objetivo estava aqui, pra arrumar o entorno, pra já chegar no projeto com tudo perfeito? Não, cara, começa pelo projeto e não pelo resto, sabe? Ou então por que eu enfio uma pesquisa em 3 minutos de intervalo que eu tenho entre uma coisa e outra, se dali a um tempo eu vou ter 1 hora cheia pra fazer aquela pesquisa, por que eu tô usando aqueles 3 minutos? Isso é uma coisa que eu faço, e isso é uma coisa que eu vou defender com unhas e dentes nessa discussão, eu espero que o Peter não venha atacar. Mas enfim, isso aí é o resumo de tudo que eu tenho preparado pra nossa conversa, e eu espero sair dessa conversa com uma conclusão um pouco mais definitiva, assim, se tem um melhor ou pior e qual é o critério desse melhor ou pior e onde é que eu tô nesse espectro e se eu tô feliz com a posição que eu tô nesse espectro. É isso que eu espero dessa discussão.